Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Deixa eu aproveitar que você já está de pé, pedir que você abra a Bíblia Sagrada no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13, e depois eu faço os agradecimentos aqui. Estou feliz por estar aqui nessa noite, irmãos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 1. Todos acharam? O texto diz assim: teve Davi conselho com os capitães dos milhares, dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros depressa a todos os outros nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao pastor Marcel pelo convite, através do presbítero Murilo, né? Nós estamos aqui. Trago um abraço do nosso pastor Nelquiades Fernandes a toda a igreja. E parabenizar também pelo 26º aniversário desta igreja. E eu confesso para os irmãos que uns 3 anos consecutivos eu passei nessa porta aqui e vi essa igreja e falava assim: eu tinha vontade de vir aqui nessa igreja. Eu passava com a minha esposa porque ela estava fazendo tratamento de câncer ali em Muriaé, e a gente passava, tomava daquela aguinha boa que tem ali, pastor, e eu sempre olhava uma igreja tão bonita, né, tão bem arrumadinha, e eu falava assim: eu tinha vontade de vir aqui, rapaz. E graças a Deus chegou a hora. Durante esse tempo minha esposa fez o tratamento, ela deu um câncer no estômago, mas está aí viva para a glória de Deus. Teve que tirar todo o estômago, mas ela não tem mais estômago. E eu até brinquei com o médico que ela passou a comer mais do que antes. Eu falei assim: velho, o senhor tirou o estômago e colocou um balde dentro, o que o senhor fez? Porque ela está comendo mais do que antes. Mas ela está bem, graças a Deus ela está aí, adorando a Deus, louvando a Deus. Deus é fiel. Foram dias difíceis, mas Deus estava cuidando e continua cuidando de cada um de nós. Bem, aqui fica a minha gratidão por estar aqui com os irmãos. E o texto que nós lemos no primeiro livro das Crônicas, eu acho interessante algumas coisas com respeito ao livro das Crônicas, porque quando você lê Crônicas, dá a impressão que você está lendo um texto repetido. Você já leu isso em algum livro, ou em Reis, ou em Samuel, mas não é necessariamente isso, porque quando você olha para o livro dos Reis, você vê a história sendo contada pela visão sacerdotal, mas Crônicas, ele conta pelo ponto de vista profético. Quando você pega Reis, a visão é uma visão humana, já Crônicas é divino. O livro dos Reis, ele tem apresenta o homem governando, já Crônicas apresenta Deus no comando. O livro dos Reis usa 3 versículos para falar do avivamento de Ezequias. Crônicas usa 3 capítulos para fazer a mesma coisa. Então o ponto de vista é diferente. Quando você olha para esse texto, que nos reporta, nos leva para um tempo bem distante, e quando você olha nesse texto onde nós falamos que Davi, né, foi tomar conselho, olha o momento que Davi está, onde foi lido esse texto. Ele está no trono,
as profecias sobre a vida dele haviam se cumprido, as promessas que Deus fez haviam se cumprido na vida dele. Ele está num dos momentos, dos melhores momentos, quando tudo se cumpriu na vida de Davi. E quando eu falo de Davi, eu falo de um dos personagens de maior relevância no Antigo Testamento. Quando você pega a história de Davi, você vê que ele foi um personagem de grande relevância. Por exemplo, para se escrever, para falar sobre a história de Abraão, a Bíblia usou 14 capítulos. Para falar sobre a história de Jacó, ela usou 11. Para falar sobre a história de José, a Bíblia usou 15. E para falar sobre a história do grande profeta Elias, 10 capítulos. Agora, para falar sobre a história de Davi, foram 66 capítulos usados para contar a história do rei Davi. 1.200 referências, 59 delas estão no Novo Testamento. Muitos anos se passaram e nas ruas de Jericó ainda alguém gritava, filho de Davi, por conta do personagem, da representatividade desse homem, desse moço, né, que era de gentil presença, um moço diferenciado para o seu tempo, que mexeu com a sua geração e que impactou as gerações que vieram depois dele. Um escritor de 73, pelo menos é o que se pode falar, dos 150 salmos, um cantor, compositor, estadista, poeta, profeta, guerreiro, Davi, um moço conhecido, contado nas escolas bíblicas, cantado nas ruas de Jerusalém. Ele é um moço diferente, e ele está agora no trono. O ambiente é totalmente diferente, mas como chegar aonde ele chegou sem passar por onde ele passou? A nossa vida, ela é feita de fases, né? Cada fase conta um tempo, um período, um ciclo. E Davi passou por estes períodos. Você está vendo aqui no capítulo 13 um jovem líder, carregando marcas de perseguição, marcas de humilhação, né? Marcas de traição. E ele está no trono, ele é um líder novo, carregando todas essas marcas. E quando eu olho para a vida dele, eu não posso passar em branco sem falar um pouco da sua trajetória. Quem não lembra dele sendo pastor de ovelhas? E quando nós falamos de pastor de ovelhas, nós vemos Davi, moço, sendo pastor. E pastor de ovelhas naqueles dias era a profissão mais insignificante que se podia ter. Segundo os comentaristas, pastor de ovelha era dado para a função de um empregado ou para o filho de menor relevância ou de importância da casa. Davi aceita e diz que também ser pastor de ovelhas também era uma profissão perigosa, dado aos animais, aos predadores que normalmente invadiam os rebanhos para abater as ovelhas. Davi aceita a ser pastor em obediência a uma ordem do seu pai. Quando o seu pai diz que ele precisa de ser pastor, ele de forma obediente, é a primeira lição que eu tiro na introdução dessa mensagem, que faz toda a diferença na vida do servo de Deus, na vida do crente, do cristão, é a obediência. Em obediência, ele foi ser pastor de ovelhas. Era uma função menos importante, sim. Era uma função de menor relevância, sim. Mas estando ele no pasto, Deus também estava com ele lá no pasto. Eu vou repetir isso aqui. Deus estava com ele no lugar aonde ele não era visto, aonde não havia relevância. Deus estava trabalhando com Davi e gerando as experiências da sua presença, porque hoje foi cantado, foi falado sobre presença, e o texto que nós lemos fala sobre a presença de Deus na nossa vida, a presença dele, a necessidade de nós termos a presença. Então Davi, em obediência, vai para lá, ganha experiências, porque o Senhor era com ele. Não importa aonde
Deus te enviar, não importa o lugar que você está ocupando, o que parece relevante para alguém, para Deus tem muita importância. Eu pregava num lugar e o rapaz dizia assim: pastor, eu sou só porteiro da igreja. Ser porteiro da igreja, irmãos, é o cartão postal da igreja, é o recepcionista, é o primeiro contato com a pessoa que ainda não conhece Jesus. E muitas vezes na portaria da igreja, Deus te dá grandes experiências, talvez muito mais do que aqueles que estão assentados ou de pé no púlpito da igreja. E eu posso lhe dizer há uns anos atrás eu dirigi um ministério de Taubaté, em Cataguases, e um moço, sargento da polícia militar, trabalhando no estado do Rio de Janeiro, por nome de Marco Antônio, ele teve um problema com seu filho era pequeno, numa brincadeira com outro menino na casa, pegaram uma arma, disparou contra o filho dele foi atingido, correu para o hospital, e ele estava trabalhando, ligaram para ele, e ele veio desesperadamente para tentar encontrar ou dar o socorro. Ele disse que passou, não me lembro se é na linha vermelha ou amarela, uma dessas duas, viu uma ambulância parada, e como ele poderia pensar lá no Rio de Janeiro, com tantas ambulâncias, com tanto movimento, que era o filho dele que estava ali. E era o filho dele que estava ali. Ele tinha um problema de saúde, que se ele perdesse muito sangue, ele tinha um risco de vida. E ele perdeu muito sangue e ele morreu. Esse moço veio embora para Cataguases, teve que ter uma licença, entrou em profunda depressão. E um dia ele estava no bairro Leonardo, ali em Cataguases, entrou no banheiro, sacou da sua arma, virou na cabeça e disparou. Ele disse que não sabe o motivo, e o projétil ricocheteou dentro do banheiro, e ele tomou um susto com aquilo, e falou assim: eu vou sair, eu vou procurar uma igreja. Se eu chegar na igreja e não ganhar pelo menos um abraço, eu volto e termino de fazer o que eu comecei. E ele veio, anda aqui, uma igreja fechada ali, outra ali, até que ele chega na Vila Teresa, onde estava o salão da igreja. Quando ele chegou na frente da calçada, quem estava lá? Um homem simples, por nome de Luiz, que trabalhou muitos anos em material de construção, falava meio grosso, meio forte. E o Marco Antônio chegou. Quando ele viu o Marco Antônio, a primeira coisa que ele fez foi correr e abraçar o Marco Antônio. Quando ele deu o abraço no Marco Antônio, tudo aquilo que estava na mente daquele moço saiu. Ele entrou para aquela igreja naquela noite, levantou as mãos e recebeu Jesus na sua vida. Porque pode ser que alguém olhe para você e diz assim: não há muita importância a sua tarefa, a sua função. Deus vai gerar experiências aonde você estiver. Se você estiver debaixo de uma obediência, você pode estar varrendo igreja, pode estar lavando banheiro. Deus vai gerar experiências grandiosas sobre a sua vida, e almas virão ao teu encontro, e você verá que Deus está forjando o seu caráter e o teu ministério. Marco Antônio aceitou Jesus, diácono da igreja, e ficou firme. Tudo por causa de um abraço de um porteiro, irmãos, que não sabia ler direito. E Davi está num lugar sem relevância nenhuma para os olhos dos homens, mas Deus está trabalhando com Davi. Deus está trabalhando com ele. A história diz que ele tinha dois instrumentos que ele usava: uma funda e uma harpa. Diga comigo: funda e harpa. Eu considero, pelo menos no meu ponto de vista, serem essas as duas armas que Davi tinha: uma funda e uma harpa. A funda ele usava no campo, mas a harpa ele usava no quarto. A funda ele usava para expelir os inimigos, mas a harpa ele usava para atrair Deus para o meio do rebanho. A funda ele expulsava, ele matava gigante, mas com a harpa ele expulsava demônios. Aleluia. Alguém já compreendeu aqui, ó?
Outro já compreendeu ali, aleluia. Só derruba gigante e confunde, irmãos, quem tem vida no secreto com a harpa. A história diz que Davi trocou a sua funda pela espada, mas ele nunca abandonou a sua harpa. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o povo de Israel foi para o exílio, eles penduraram a sua harpa no salgueiro, porque eles não queriam adorar a Deus. A harpa era um objeto de adoração. Deixa eu te falar, quando você vier para o culto, traga a sua harpa. Quando cantar, usa a sua harpa. Quando pregar, usa a sua harpa. Quando evangelizar, usa a sua harpa. Deixa eu te dizer uma coisa: se você trouxe harpa para aqui nessa noite, abra a tua boca e exalte o nome do Senhor. Só quem tem harpa aqui, adore a Deus. Oh, aleluia. É um objeto de adoração que ele tinha e que ele usava para adorar a Deus. E às vezes nós precisamos manter isso na nossa vida, irmãos, porque senão o culto fica normal demais, fica comum demais. E Davi teve essas experiências porque foi lá que ele ganhou as experiências de matar urso e matar leão. Eu fico pensando com os meus botões. Eu trabalhei de pedreiro muitos anos. Todas as vezes que eu encontrava com pessoas que estavam trabalhando com obra, normalmente o assunto nosso era obra. Imagine comigo, isso aqui é um pensamento meu, não está na Bíblia. Davi parando no final do seu turno, encontrando com os outros pastores, e os pastores contando do seu dia, e alguém pergunta como foi o seu dia, e alguém diz assim: bom, o meu dia foi assim. Outro diz assim: olha, entrou um predador lá no meu rebanho, e pegou uma das melhores ovelhas. E o outro falou assim: aconteceu comigo também. Até que de repente alguém olha para aquele jovem, vê ele um pouco com alguns arranhões, penso eu, e pergunta: e você, menino, o que aconteceu lá no seu rebanho? Estou vendo você arranhado aí, porventura você saiu correndo, passou debaixo de uma cerca, fugiu de algum animal? Então ele olha para aquelas marcas e falou assim: não, muito pelo contrário, é que entrou um urso no rebanho. Aleluia. E eu dei de cima dele, tirei o cordeiro da boca dele, tirei a ovelha da boca dele e matei aquele urso. O tempo passa, a história se repete. Alguém pergunta a ele: uai, não vai me dizer que matou o urso de novo? Ele falou assim: não, dessa vez não foi urso, dessa vez foi um leão. Eu patei a barba dele, arranquei a ovelha da sua boca. Olha o homem dando a sua vida pelas ovelhas, pelas suas ovelhas, irmãos, e matei o leão. Sabe por quê? Não é porque Davi era melhor do que ninguém, porque o Senhor era com Davi lá no pasto. Não importa o lugar, o que importa é que a presença de Deus esteja sobre a sua vida. E se a presença de Deus estiver sobre a sua vida, Satanás tem que bater em retirada, e nenhuma ovelha vai ser ceifada, porque Deus vai guardar todas elas. Ele era obediente, e você sabe como é que funciona o sistema da obediência, né? A obediência, irmãos, atrai os benefícios de Deus. Lembra de Deuteronômio 28? Que se você obedecer, todas estas bênçãos virão sobre ti. Todas estas bênçãos te alcançarão. Ser obediente não é uma coisa fácil. Ser obediente é uma coisa complexa. É muito mais fácil ser desobediente do que obediente. E a nossa geração é muito isso. Ele só obedece enquanto lhe for favorável. O dia que ele tiver que fazer algo que não é favorável, ele começa a criar resistência. Mas Davi está no campo, porque ele é, na visão dos homens, um moço sem importância, tão sem importância, que o dia que o homem mais importante vem na casa do seu pai, ele não está presente, ele não está na reunião, ele não está no sacrifício. E Samuel vem, é o homem mais importante de
de Israel procurando alguém, porque ele tem um propósito, ele tem um trabalho para fazer, ele tem uma missão. Deus disse: é lá naquela casa que tem alguém que eu me provi, que eu escolhi, é segundo o meu coração. Samuel chega, ele está no pasto, mas ele está em obediência. Preste atenção nisso aqui. Estando lá na casa dele, as pessoas passam um por um. Ninguém, irmãos, ninguém é aprovado. Até Samuel chega a ceder e dizer assim: é esse. Deus disse: não é, é esse, não é. Bom, então ele precisa lhe perguntar ao seu pai: acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos? Então ele diz assim: não, tem mais um, mas ele está lá no pasto. Então o que a bênção faz? Sai da casa de Davi e vai andando. Lá vai a bênção, ó, andando atrás de Davi, ó, onde ele está. Quem é obediente, irmãos, a bênção corre atrás de você. Se você for obediente, a bênção vai te achar. Vai achar sua casa, vai achar o seu endereço, vai achar tudo e vai te alcançar. Até que ele chega lá no pasto e acha Davi. Tem que chamar o moço, porque ninguém vai se assentar enquanto Davi não chegar. Aleluia. Porque aquilo que o homem rejeitou, Deus escolheu. Eu estou falando para pessoas aqui que já foi rejeitado, mas Jesus te escolheu, Jesus te chamou, Jesus te levantou para um grande propósito. Essa era uma fase não tão boa, mas que gerou experiência. Porque as fases da nossa vida geram experiências, por pior que ela seja. A minha esposa está aí, ó. Quantas vezes nós choramos? Eu pelo menos chorava escondido. Ela foi internada no dia do aniversário dela. Foi difícil, mas gerou experiência. Nós agora conseguimos ver Deus mais próximo do que víamos. E essas experiências, irmão, vão nos fortalecendo, vão nos enraizando, vão criando força em nós. Não é qualquer coisa que nos derruba, porque você tem experiência. Davi ganhou isso lá, e olha como o destino da vida de Davi, como Deus faz com ele. Há uma guerra acontecendo, ele está no pasto, seu pai chama ele e fala assim: vai lá onde está a guerra, procura os seus irmãos, leva queijo, leva leite, leva pão, dá o chefe de 1000, pede para entrar, para você ver como estão os seus irmãos. Lá vai ele de novo num processo de obediência, fazer aquilo que o pai manda ele. Então tira ele do pasto, e agora ele passa para a segunda fase, que é a fase do vale. Quando ele chega lá, todo mundo conhece a história. O homem está afrontando, o homem está de novo todos os dias, e ele procura saber, houve afronta, e por conta dessa afronta, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus Todo-Poderoso? E essa voz chega até o rei manda chamar ele, e quando ele chega, o rei tem uma decepção, que olha para ele e fala assim: moço, você não leva a mal, mas você não tem condição de lutar contra esse guerreiro. Você não tem tamanho, você não tem porte físico, você não tem experiência, você não tem nada disso. Agora pensa comigo. Então Davi pergunta, isso aqui é uma conjectura minha: responda para mim, ó rei, há entre os seus soldados, os melhores, alguém que já matou um urso? Então pensa comigo, corre o pregão, e alguém vem e fala assim: bom, nenhum soldado matou um urso. Então vou perguntar mais uma vez: há alguém entre vós, dos soldados, dos melhores, da elite, da guarda real, que já matou um leão? Então a resposta é: ninguém matou um leão. Então Davi fala assim: então espera aí que eu vou entrar de novo, deixa eu me apresentar. Saul, está aqui alguém que já matou um urso e já matou um leão, e esse incircunciso vai ser exatamente como ele, porque assim como Deus me abençoou lá, vai me dar vitória aqui, aleluia. Agora pensa comigo, porque vou ter que ser rápido aqui para passar, porque eu quero falar um pouco desse capítulo 13 aqui. Ele desce para o vale, quem desce para o vale, quem vê ele descer, fala assim: desce vivo, mas volta morto. Vai descer e não vai conseguir voltar
voltar vivo, porque é um suicídio. Ninguém enfrenta, os melhores não enfrentam. Ele desce sem armadura, sem capacete, sem espada, mas desce com a presença de Deus. Eu vou repetir, mas desce com a presença de Deus. Tem muita gente que já passou por vale, e as pessoas disseram: não levanta, não cresce, não prospera, não vai conseguir nada, a família vai acabar. Desceu para o vale. O que ele não sabia, que você desceu, mas não desceu sozinho. Quem desceu contigo vai te trazer de volta e vai honrar a sua casa. Ele volta com a cabeça do gigante na mão, e todo mundo já conhece a história. Saul manda chamar ele, e ele está agarrado com aquela cabeça do gigante na mão. E aí você conhece o trecho, o que acontece para frente. Depois disso, ele vai para o exército, ele é aclamado, ele sofre um período de perseguição, querem matar ele. Mas agora no capítulo 13, eu preciso de passar, ele está num ambiente totalmente diferente. Ele é rei, ele é o homem mais poderoso de Israel. Quem diria que um moço que, cheio de carrapicho lá no pasto, pudesse ser o homem mais poderoso de toda uma nação? Ele é o rei mais poderoso. Ele tem trono, ele tem vestes, ele tem coroa, mas ele está inquieto. Alguma coisa está faltando, alguma coisa ele está sentindo falta. Ele está sentindo falta de alguma coisa. Porque o verso 3, ele está dizendo: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Davi está sentindo falta da arca. E a arca, você sabe, pelo menos lá, a gente sabe, ela era o símbolo da presença de Deus. Deus vinha sobre o propiciatório entre os querubins e falava com o seu povo, falava com Moisés. E Davi quer trazer essa arca. Ele está incomodado. Alguém poderia perguntar: mas o Senhor tem um exército poderoso, o Senhor tem o reino, tem o trono, o que o Senhor quer mais? Eu quero a arca. Eu quero a arca. Ele conhece a história da presença de Deus, irmãos. Ele está sentindo falta da arca. E é aqui que eu começo a falar com cada um de nós em pleno século 21. Davi está sentindo falta de uma coisa que muitos de nós não sentimos mais. Entramos e saímos do culto e não conseguimos sentir mais a presença de Deus. Damos falta do nosso celular. É 5 minutos sem ele, irmão. 5 minutos sem ele para o desespero bater, e nós começarmos a procurar em todos os cantos, e liga de um celular para ver onde ele está, porque não podemos ficar sem um celular. Mas entra semana e sai semana, e nós não conseguimos perceber que a presença de Deus está fazendo falta na nossa vida. Nós não conseguimos sentir mais a falta da presença de Deus. Deixa eu te dizer, quando você entrar por essas portas, entre mesmo e fale com Deus: Deus, eu só saio daqui depois que eu sentir a presença do Senhor na minha vida. Eu não vou sair sem te adorar, eu não saio sem te glorificar. Eu vou fazer o que eu puder, mas eu quero sentir que a presença do Senhor está nesse lugar. Jesus está no meio da igreja. João disse isso. Ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Carta à igreja de Éfeso. Ele anda no meio da igreja. Ele não está estático. Jesus está dizendo: eu ando no meio da igreja. Se ele anda, quer dizer que ele pode estar aqui, e ele pode estar lá na portaria. Ele pode estar aqui no meio, e ele pode estar do seu lado. Alguém já entendeu aqui, ó? A presença de Deus, irmãos, ela está neste ambiente nessa noite.
A presença de Deus pode acontecer por causa da sua onipresença, mas a presença manifesta, ela acontece de uma forma diferente. Há uma alegria no nosso coração, há um regozijo na nossa alma, há uma paz. É Deus falando, é Deus enchendo, é Deus agraciando, é Deus curando, é Deus libertando, é Deus andando. Eu estou no meio da igreja e eu ando no meio da igreja. Ele está dizendo assim: eu governo, eu administro, eu opero, eu trabalho, eu falo, eu faço, eu encho, eu fortaleço. Eu sou o Deus que estou no meio da igreja. Levante a sua mão nessa noite e adore a presença dele aqui neste ambiente. Ele está no meio da igreja. Eu posso sentir a graça dele aqui nessa noite. Ei, glória, glória, glória a Jesus. O aparelho está cortando a minha boca. Você viu alguma coisa diferente? É sangue, tá, irmãos? Isso acontece de vez em quando. Muito bem. Aonde está essa arca? Está sentindo falta dela? Onde ela está? Por que ela sumiu? Sabe quanto tempo? 100 anos, mais ou menos. 100 anos fora de ação. Cultos, sacrifícios, louvores, adoração. Ela era o utensílio mais importante do tabernáculo. E ela não estava presente na adoração. 100 anos, uma geração inteira passou sem conhecer a arca, que era o símbolo da presença de Deus. O primeiro livro do profeta Samuel fala isso. Que eles, capítulo 4, há uma guerra, eles estão em rota de colisão, né? É o termo que eles usam agora. Os filisteus em Afeca, os israelitas em Ebenezer. E no primeiro confronto, 4.000 pessoas, 4.000 soldados caem. E ao cair nos 4.000 soldados, essa arca, que está em Siló, os anciãos voltam e começam a reclamar: por que Deus deixou a gente perder essa batalha? E alguém tem a brilhante ideia de dizer: vamos buscar a arca, porque a arca vai resolver, a arca vai dar jeito. Então eles saem para buscar a arca, eles vão atrás dessa arca, e ao ir de encontro a esta arca, Ofni e Finéias vêm, um percurso de 40 quilômetros mais ou menos, até chegar no local. E quando essa arca chega, acontece 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas. O povo jubilou, houve alegria, porque é fato que na presença de Deus há fartura de alegria. Segundo, a terra tremeu. Terceiro, os filisteus se atemorizaram. Veja que a arca gerou júbilo, gerou terremoto, o povo gritava, e gerou medo nos filisteus. Gerou medo, mas não gerou vitória, porque o que eles não sabiam é que estava vindo só o amuleto, porque a presença de Deus não estava ali. Porque para conduzir e para carregar a presença de Deus, eles começaram a fazer tudo errado. Primeiro, que não se podia tirar a arca de lá. Segundo, que para se fazer isso uma vez no ano, né, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava lá. Então não era de qualquer jeito, não podia entrar. Outra coisa, Deuteronômio capítulo de número 12,
verso 5 e verso 11, me parece, está dizendo que quando a arca, quando chegasse no lugar de descanso, a arca seria colocada num lugar, lá ela deveria ficar. O homem deveria ir até a arca, e não a arca até o homem. Era assim que funcionava. Mas eles foram lá e buscaram, eles foram lá e trouxeram, e aparentemente os inimigos olhando e vendo, o barulho era grande, aparentemente parecia que a presença de Deus estava ali. E é isso que às vezes nós vivemos, um tempo de aparência. A aparência parece que é cheio, parece que tem, parece que ele tem a presença, mas nós muitas vezes estamos vivendo de aparência. Nesse 26º ano do aniversário, irmãos, vamos retomar a nossa vida com Deus, e não vamos viver só de aparência, mas vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, a ponto de quando alguém te vê, fala assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Gerou medo, mas não gerou vitória. O grito, irmãos, não resolveu muito, porque nem todas as vezes o grito é sinal da presença de Deus. Porque quando Deus quis derrubar Jericó, ele disse assim: rodeia a arca, quando chegar a hora vocês vão gritar, e quando gritar eu jogo no chão. Mas ali estava só, irmãos, um amuleto, e esse amuleto, sem a presença de Deus, ele não era nada. E você sabe o que acontece com o decorrer da história? 30.000 homens caem naquele dia. Vem um soldado da tribo de Benjamim, entra em Siló, com terra na cabeça, com roupa rasgada, e começa a dizer que Israel perdeu a guerra, até que Eli, um homem que já está sem visão, procura saber da notícia, e ele ouve falar das 3 notícias: Israel perde a guerra, seus 2 filhos morreram para cumprir uma profecia, e o que ele não queria ouvir era que a arca de Deus havia sido tomada. Quando ele ouviu isso, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Em contrapartida, a mulher dá à luz ao filho, não me lembro se é de Finéias, e dá o nome dele, Icabô, querendo dizer: foi-se a glória de Israel. De Israel a glória foi tomada. Todas as vezes que viam aquele menino na rua, todo mundo se lembrava: a glória de Deus foi tomada. Os filisteus levaram a arca 7 meses lá na terra dos filisteus, causando dano, porque se ela não manifestou ali, começou a manifestar lá, colocando doença, praga, derrubando o Deus deles, Dagom. E aí é preciso que essa arca volte, e essa arca volta, chega em Bet-Semes. Em Bet-Semes eles recebem a arca, se alegram, quebra o carro, faz lenha, mata a vaca, faz sacrifício, e nessa festa alguns começam a olhar para dentro da arca. Eu não vou dizer aqui ao certo, porque se você ler a revista atualizada, diz que 70 homens morreram, mas na revista corrigida diz que 50.070 homens morreram naquele dia. Então eu não vou te dizer, o Shed tem uma explicação acerca disso, mas não importa, morreram pessoas porque olharam para dentro da arca, tiraram a tampa do propiciatório. Aqui é que Deus falava, ó. Aqui estava a lei, e quando eles olharam, a lei, o que ela fazia era condenar, irmãos. A misericórdia estava aqui, ó, e eles tiraram a misericórdia e começaram a olhar para cá, ó, e começou a morrer gente, e foi morrendo gente, e foi morrendo gente. Porque o propiciatório é onde Deus falava. Muito bem, 100 anos essa arca ficou, já vou terminar. 100 anos sem a presença. 100 anos, uma geração inteira, sacerdote fazendo culto, sacerdote oferecendo, levitas adorando, sem a presença da arca. Irmãos, nós precisamos retomar a presença de Deus de uma forma mais intensa na nossa vida.
nós precisamos vir para os cultos e dizer: Senhor, eu não aceito sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Porque quando nós começarmos a entender que nós nos reunimos aqui e que Jesus vem neste ambiente para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor, a nossa geração está compreendendo errado os cultos. Tem gente que vem para o culto achando que vem para o culto para receber. Quem vem para o culto vem para dar, vem para trazer. Traz adoração, traz louvor, traz o sacrifício, traz oferta, apresenta para Deus, gaste a sua voz, fique rouco, chore na presença de Deus, e aí por certo Ele vai estender as suas mãos e vai derramar a sua presença sobre a sua vida. Irmão, nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença de Deus. Eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o Senhor não manifestou naquele ambiente, naquele dia, entre os filisteus? Aí eu fiquei pensando, a resposta óbvia é: Ofni e Finéias não tinha vida no altar, tiraram de qualquer maneira a arca. E aí eu comecei a procurar, e eu conversei com um amigo meu, e falei assim: rapaz, a lógica é isso aqui, mas existe alguma coisa atrás disso aqui. O que é? Ele lá na Bélgica falou comigo assim: tentativa de manipulação da presença de Deus. Eu só busco a arca quando eu estou sendo derrotado. Eu só busco a arca quando eu estou perdendo a batalha. Eu só busco a arca, você vai entender, eu só busco a arca quando está dando tudo errado, porque assim é a vida de muita gente. Está dando errado, começa Deus, está dando errado, começa Deus, tem misericórdia. Mas quando está tudo bem, esquece que a presença de Deus existe. Agora há uma diferença entre aqueles que buscam a arca, porque tem gente que só busca a arca quando está dando tudo errado, quando está perdendo a batalha, quando está perdendo a guerra. Agora tem gente que busca a arca porque ele não sabe viver sem ela. Tem crente que busca a presença é porque ele não sabe viver sem a presença de Deus. Se coloque de pé adorando nessa noite, irmãos, porque eu quero te dizer: se há um crente aqui que tem dependência da presença de Deus, eu te convido a abrir a sua boca e adorar a presença dele aqui. Deus está presente aqui. Aleluia. Tem gente